Olá a todos, hoje estou aqui para vos falar sobre a mesa de Reiki. Então, para que é que serve esta mesa? Esta mesa de Reiki serve para nós enviarmos Reiki para outras pessoas ou para outra pessoa específica. Também serve para enviarmos Reiki para uma situação, algum problema que nós queremos ver resolvido ou alguma situação que nós sabemos que vai ser difícil de gerir, também pode ser usada para isso. Para programar Reiki para o futuro, para algo que ainda vai acontecer, mas nós queremos enviar um Reiki de harmonia ou um Reiki de resolução, também podemos fazê-lo. E para alinhamento dos chakras. Pronto, então o primeiro que nós vamos tratar, o primeiro que vamos falar é o Reiki para outras pessoas. Como é que é feito? Devem seguir sempre o procedimento que vocês aprenderam no Reiki, está bem? Porque a partir de vocês fizeram este aprendizado de como enviar Reiki à distância e como enviar Reiki utilizando a caixa. E eu vou ensinar da forma como eu aprendi e como eu faço, está bem? Mas estão livres de fazer como vocês entenderem. Então eu tenho uma caixa de madeira. Dentro desta caixa de madeira eu vou colocar o nome ou os nomes das pessoas para quem eu quero enviar Reiki. Há quem coloque, por exemplo, os símbolos aqui desenhados. Eu normalmente tenho os símbolos assim impressos e à medida que os faço coloco-os aqui dentro para ficarem dentro da caixa. E também podem utilizar objetos que possam potencializar. Imaginando que eu vou enviar Reiki para uma pessoa que precisa de harmonia e bem-estar, o que é que eu posso colocar? Posso colocar, por exemplo, um quartzo rosa dentro, posso colocar uma organite já com cristais também brancos ou de tom rosa para também trazer esta harmonia. E depois posso colocar mais coisas que eu acho que possa ajudar a pessoa e depois coloco então os símbolos. Faço o desenho dos símbolos, o Oshazen Shonen, o Seiki e por fim o Shokorei e fecho a minha caixa, está bem? Aqui eu já tenho isto tudo pronto para trabalhar. Não precisam de ter aqui os organitos nos chakras. Neste caso eu vou tirá-las, vou pô-las aqui de lado e podemos ter somente, puxar só aqui um bocadinho, assim, só para ficarem mais ou menos alinhadas com este. E podemos ter somente assim. E o que é que eu posso fazer? Acrescentar, por exemplo, uma pedra negra no fundo só para fazer a libertação. Posso ter uma organite também aqui só para potencializar a mesa, mas vocês podem utilizar o que quiserem ou não utilizarem nada disto, está bem? O importante é ter a caixa, colocar os nomes que nós queremos. Se tiverem algo que possa potencializar isto, podem utilizar, se não, está tudo certo. Eu costumo utilizar também o relógio para perguntar quanto tempo deve ficar este envio de Reiki programado e mediante, aqui eu tenho minutos e horas e dias, mediante o que me der no meu relógio radiestésico é o tempo que eu vou deixar. O que é que eu também faço? Ao fazer o envio, no fundo, dou um comando, ou seja, preparo tudo direitinho, meço o tempo que deve estar e faço o comando. E dou um comando do género, eu sou a ativar o envio de Reiki para a pessoa X durante X tempo. Pronto, deixo sentir só a energia a fluir. Imagina aquela pessoa bem, se a conhecer, se não, imagina energia à volta do nome da pessoa, do ser, no fundo, e deixo até sentir que aquela energia já está programada e está a fazer este envio. Passado aquelas horas, então venho perguntar se deve ficar mais tempo ou não, mais uma vez com o pêndulo. Se me disser que não, pergunto se posso retirar a mesa. Retirando a mesa, eu descarto o nome e limpo tudo o que eu pus aqui dentro. Os símbolos eu tenho-os plastificados, por isso limpo os símbolos com o meu spray, trato das pedras, as organites não precisam de ser limpas e as pedras sim, passá-las na terra para poder ajudar. Para uma situação também é semelhante, ou seja, a única coisa que vai alterar aqui é, em vez de ter o nome da pessoa, vou colocar o nome da situação que eu quero ver resolvida no papel. E se for uma situação, por exemplo, que tenha uma carga muito negativa à volta ou que toda a gente acha que vai correr mal, para quem tirou o Reiki entidades, limpeza de entidades, pode utilizar este símbolo, que é o Kana-suka. E este símbolo pode ser colocado dentro da caixinha ou pode ser colocado, por exemplo, eu posso colocar aqui ou aqui, por exemplo, para fazer o envio também, com um cristal, por exemplo, branco, para ajudar neste envio. Também tenho a organite e este símbolo também poderia
fazer algo deste género, está bem? E aqui ia ativar exatamente da mesma forma, perguntar o tempo e deixava na mesma fluir exatamente igual o tempo que for. Para uma situação do futuro, por exemplo, uma entrevista de emprego, o que é que eu iria fazer? Iria colocar o nome da pessoa com os símbolos na mesma, colocaria uma pedra, neste caso um olho de tigre, que é para dar coragem e força. E o que é que eu iria ver também para além disto? Iria ver se a pessoa precisa de ativar algum chakra para que esta situação no futuro aconteça de forma favorável. Por exemplo, o emprego, eu poderia colocar uma pirite também aqui no fundo e depois poderia tentar perceber, se calhar aqui, se me pedisse uma pedra, eu iria colocar um cristal também aqui. Se me pedisse outro cristal noutro sítio qualquer, eu iria também colocar. Fazia a ativação na mesma, a medição na mesma por quanto tempo. Neste caso, ia fazer a programação para o futuro e ao colocar as mãos, eu iria dar o comando de eu só ativar a energia de Reiki para o dia X à hora X. Perguntava aqui quantas horas deveria de ficar ativado, antes e depois, e mediante o que me desse aqui, eu fazia a programação e o comando, deixava fluir. No final, sempre igual, a limpeza, mesmo a limpeza da mesa, também faço com um spray e com um paninho, também faço a limpeza da mesa e da mesma forma as pedras e tudo o resto que eu tivesse utilizado para potencializar também era tratado e limpo. No alinhamento dos chakras, eu poderia colocar na mesma na caixa o nome, iria-me conectar com a pessoa. Aqui é sempre importante vocês conectarem-se com a pessoa quando fazem, fazer os pedidos na mesma. Sou um canal de energia Reiki, como nós aprendemos isto tudo, não é? Eu não falei, mas sim é importante fazê-lo para nós podermos ter esta conexão. E depois o que é que eu iria fazer? Iria medir cada um dos chakras para perceber qual dos chakras estaria em desequilíbrio. E conforme o que me desse que estaria em desequilíbrio, eu vou saltá-los só assim, para vocês ficarem com a ideia, e eu iria colocar os meus cristais para o alinhamento. Depois ia sobre eles, para tentar perceber se os cristais estavam bem. Pronto, dizendo-me que sim, eu ia fazer a potencialização aqui, iria fazer o envio para cada um dos chakras, mentalizando a pessoa, o envio do chakra para a chakra da raiz, e fazia o comando eu só ativar a energia Reiki para trazer a harmonia para o chakra da raiz, depois para o plexo solar, garganta e coroa, por aí fora. Se eu sentisse que a pessoa poderia precisar de mais alguma coisa, eu poderia montar uma grelha, por exemplo, aqui em conjunto, está bem? E eu poderia montar, eu não tenho os cristais todos para montar, mas poderia montar com uma organite e depois colocar aqui os cristais mediante o que eu fosse sentindo daquela pessoa. Poderia montar, por exemplo, com um lápis azul, e se eu achasse que era a garganta que estava aqui muito em dificuldade, poderia montar desta forma. Se eu achasse que a pessoa estava muito presa de negatividade, também poderia colocar o símbolo do cana-açúcar e depois um cristal por cima ou uma organite. Pronto, depois vocês podem potencializar a mesa de acordo com coisas que vocês sintam que vai ajudar. Também poderia utilizar simplesmente uma vela, imaginando que a pessoa poderia precisar de luz, eu poderia colocar aqui no fundo uma vela ou do lado uma vela para ajudar a fazer esta potencialização. Um símbolo de radiónica, por exemplo, poderia utilizar os 9 círculos, ou por exemplo este para trazer proteção. Depois vocês podem usar aqui coisas para potencializar a mesa. O básico dela é sempre no fundo muito semelhante. O envio, seja para qualquer uma destas situações, também dá para fazer envio a nível kármico para uma situação do passado, está bem? Mas sempre com esta projeção do Reiki, como nós aprendemos, com a utilização dos símbolos e depois então a potencialização à parte, se vocês assim o quiserem, está bem? Alguma dúvida coloquem nos comentários, no que eu puder ajudar, estou aqui para vos ajudar. E gratidão a todas as pessoas que já adquiriram esta mesa, espero que estejam a conseguir trabalhar com ela e que estejam a conseguir funcionar e que esteja tudo bem. Gratidão e até à próxima!